Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Abra sua Bíblia e leia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. 1 Samuel 11, 1 e 2, que diz: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes-Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Louvado é o Senhor para sempre. Queridos irmãos, Gileade era uma cidade que ficava nos termos de Gileade. E sendo ela também componente das tribos de Israel, ela foi castigada pelas mesmas tribos porque se recusou juntar-se às demais tribos para lutar contra Benjamim, ou contra os benjamitas. Os benjamitas haviam matado de forma muito violenta uma mulher levita, e por isso o marido daquela mulher a cortou em 12 pedaços e enviou para cada tribo um pedaço. E isso foi dito ao rei Saul, que estava começando o seu reinado, que havia acontecido aquilo, e Saul convocou então todas as tribos, dizendo que a que não fosse acompanhar seria feito com ela como se fez a mulher. E os benjamitas não acompanharam, por isso eles sofreram, foram destruídos, só sobraram 400 mulheres virgens, mas os demais foram destruídos. Glória ao Senhor. Então, meus amados irmãos, como os amonitas faziam-se inimigos de Israel, e eles foram taxados também como inimigos por Saul. Tanto é que a Bíblia diz que eles passaram lutando, guerreando, os amonitas e os israelitas, durante 18 anos no reinado de Saul. Eles então invadem Jabes-Gileade. Eles naturalmente acharam que aquela decisão de Jabes-Gileade de não acompanhar as demais tribos traria uma fúria muito grande para Israel, e que Israel, as demais tribos, abandonariam Jabes-Gileade. Então eles invadem Jabes-Gileade e decretam guerra. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, a Bíblia diz que os amonitas e os moabitas não entrariam nas congregações de Israel até a terceira, aliás, até a 10ª geração, eternamente. Então não era a briga entre os amonitas e os israelitas, não era algo pontual, não era algo circunstancial, era algo histórico, era de Deus. Os amonitas eram desprezados, eles eram excluídos da congregação de Israel. Então eles invadindo Jabes-Gileade, e o Jabes-Gileade, que eram poucos, haviam sido destruídos há pouco tempo, eles então procuraram fazer paz com os amonitas. E a proposta foi que, se os amonitas cessassem aquela guerra contra eles, eles seriam servos dos amonitas para sempre. Os amonitas, então, propõem um acordo, propõem uma condição para fazer aquela aliança. Eu faço aliança convosco desde quando eu possa arrancar o olho direito de todos os homens de Israel. Arrancar o olho direito. Meus amados irmãos, nós vamos falar nessa oportunidade sobre a visão do olho direito. O povo de Israel, como era inimigo histórico dos amonitas,
eles não poderiam aceitar uma coisa dessas. Os Jabes de Gileade, então, pediu 7 dias de prazo, enquanto ele consultava as demais tribos para ver se alguma tribo saía em socorro deles. Se não, eles voltariam e fariam acordo com os amonitas. Comunicou ao rei Saul, e Saul, então, convocou todo Israel, desceu em socorro e venceu os amonitas. Meus amados, sabendo que eles eram excluídos da congregação, Naás queria incapacitar o povo para que eles não mais participassem de guerra alguma. Eles queriam ali vizinhos que não trouxessem nenhum perigo para eles. Mas não foi assim como eles quiseram. Naás subiu sabendo que, se aceito fosse aquele acordo, a aliança traria, além de incapacidade física para o povo de Israel, arrancaria daquele povo o olho da pontaria. Se a pessoa não é canhota, ele faz a pontaria pelo olho direito. Então, como o povo de Israel era um povo guerreiro, era um povo que tem uma pontaria muito aguçada, era um povo muito treinado, e ainda hoje é, eles queriam ir minando parte desse povo, arrancando-lhe o olho direito, que era o olho da pontaria. Por meio de Gileade, os amonitas estariam afrontando o resto de Israel. Quem perde a visão do olho direito, ele perde o status de guerreiro. Porque o guerreiro que não usa arma não é guerreiro, é alguém que vai estar fadado a perder sempre, fadado ao fracasso. Então, os amonitas queriam tirar dos Jabes de Gileade, dos gileaditas, o status de guerreiros. Fazendo assim, quem sabe ele pudesse ir minando o povo de Israel. Queria tirar a pontaria, queria tirar o direito de guerrear, o direito de lutar pelos seus bens, pelos seus direitos, o direito de se defender. Glória a Deus. Quem perde a visão do olho direito, perde também o poder de lutar contra os inimigos. Como é que alguém vai lutar contra os inimigos desarmado? O inimigo está armado e eu vou desarmado, porque eu não tenho a pontaria, eu não tenho a visão, eu sou cego, eu fiz concessão. E naquele caso, a cegueira seria por concessão, por eles terem feito um acordo para que ele viesse a perder a visão do olho direito. Quem perde a visão do olho direito vira uma zombaria para os inimigos. É só ver, se nós formos ver lá, Sansão, quando perdeu a visão, ele virou uma zombaria. As pessoas começaram a zombar dele, porque ele não tinha mais, ele não via mais, ele poderia ser levado para qualquer lugar. Então, meus queridos, nós queremos concitar nessa tarde. Não conceda com o inimigo. O inimigo quer sempre fazer alguma coisa para diminuir o seu potencial de guerra, o seu potencial de defesa. O inimigo quer sempre arrumar um jeito para tornar você uma zombaria, para tornar você alguém que não tem para onde sair, que estará disposto a tudo, porque é alguém indefeso, é alguém incapacitado. Era isso que os amonitas queriam com os israelitas, com os gileaditas. Já que eles não podiam entrar na congregação, eles queriam ir entrando devagarzinho. Queria formar uma colônia ali em Gileade e dali sair estendendo seus tentáculos nas demais terras de Israel. Quando alguém concede ao inimigo, é assim. Você nem imagina que está concedendo alguma coisa, que está deixando que o inimigo se aproxime. Até um elogio, meus amados irmãos, pode fazer com que alguém
Desde que o inimigo vai se aproximando, vai elogiando, vai fazendo isso, fazendo aquilo, e chegando perto, e de repente, quando ele toma as forças, não tem mais jeito. Quando a pessoa pensa que está firme, pisando no chão, ela já está no ar. O inimigo já dominou. Era isso que os amonitas queriam fazer com os nossos amados gileaditas. Entrando ali na colônia de Gileade, eles forçosamente faziam com que houvesse um cessar-fogo do inimigo contra eles, já que eles eram excluídos mesmo. Será triste a situação daquele que um dia lutou, mas não vigiou. Ele lutou de todas as formas, mas não vigiou. Fez concessão ao inimigo e agora, de olho vazado, é apenas uma caricatura. Ele lutou, ele trabalhou, ele empreendeu, ele fez coisas maravilhosas, mas ele concedeu com o inimigo. Ele não percebeu, ele perdeu a percepção. Além da visão, ele perdeu a percepção também. E o inimigo foi encostando devagarzinho, foi entrando. Quando ele foi dar por si, ele já era presa desse inimigo. Ele já era presa desse inimigo. E agora ele passa a ser apezinhado pelo inimigo. O inimigo lhe toma as forças. E agora ele, quem era tão grande, tão valioso, tão trabalhador, é agora apenas uma caricatura. Levada para lá, levada para cá, porque não vigiou. Perdeu a visão, deixou que o inimigo vazasse o seu olho direito, perdeu a pontaria, não pode mais guerrear, virou uma zombaria, perdeu o status de guerreiro e agora terá que ter um grande trabalho para fazer o caminho de volta e se recuperar. Mas há recuperação. Glória a Deus. Os gileaditas viram a tempo e não permitiram, não concordaram, não fizeram acordo, não concederam. Os amonitas foram vencidos e os gileaditas continuaram, ainda que meio desconfiados, mas continuaram a batalha. Que o Senhor nosso Deus possa nos guardar das concessões que muitas vezes fazemos com o inimigo. Pessoas que às vezes a gente tanto desconfiava delas, de repente nos abraçamos, como se num passe de mágica. Tudo aquilo que a gente rejeitava virou coisa normal. Virou coisa normal. Agora perdemos a visão, perdemos o status de guerreiro e vamos perder a guerra também. É só conceder. Se conceder com o inimigo, se fizer acordo com o inimigo, vai perder a guerra. Porque o nosso Deus é aquele que nos guarda, mas nós temos que estar a serviço dele e não do inimigo. O inimigo sempre será inimigo. Ele pode encostar um pouquinho, vai avançando, mas ele sempre será inimigo. É a história do escorpião. Ele sempre terá o instinto do escorpião, de ferroar, de prejudicar. Que o Senhor então nos abençoe, nos guarde, nos conceda muitos dias de vida para resistirmos ao diabo. E ele certamente fugirá de nós. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.